Boa noite. Vamos começar o programa de hoje conversando com um psiquiatra que nem Freud explica, porque além de terapeuta da alma, ele também é escritor e se autonomeia anarquista convicto. Como nós vivemos num regime anárquico, basta ver a anarquia que anda na educação, no trânsito, na saúde, no futebol, no bolso da gente. Ser anarquista, de repente, virou sinal de modernidade. Por um papo pós-moderno, está aqui o Roberto Freire, autor do livro Ame de Vexame. Ele acha que a Eco 92 pode ser uma grande farsa. Eu vou chamar o escritor e psicanalista Roberto Freire. O que tem? A última hora. Olha só, saiu agora. Histórias curtas e grossas. Roberto Freire. Vai para as listas dos mais vendidos a partir de quando? Amanhã já? Depende um pouco de você. Imagina. Depende de mim nada, depende de você. Dá uma força aí. O outro livro está há quanto tempo? Você tem então, Ele ficou um ano e 6 meses entre os 10 mais vendidos. Ainda tá. Agora deve estar no 11º, que não aparece. Não, apareceu semana passada ou há 2 semanas. Acho que apareceu na Veja ainda, não apareceu? Está assim, entre o 10º e o 11º. Isso quer dizer que já vendeu quantos exemplares? Sem tesão não há solução, é esse? Não, o que é o Ame de Vexame. É Ame de Vexame. O Ame de Vexame... Esse já deve ter vendido uns 150 mil, acho, exemplares. Que para o Brasil é 1,5 milhão nos Estados Unidos, né? Bastante, Exemplares. realmente é bastante. Eu senti pelos direitos autorais, que deu para melhorar um pouco a vidinha, sem dúvida. Deu? Para tomar mais um esquinho de manhã? Passei para escocês. Passou para escocês. O Roberto é o único jeito que eu conheço que bebe de manhã só. Não é isso? Estou mentindo? Não? Só de manhã, das 6 às 10. Depois, toca... Você acorda a que horas? 6 da manhã, todos os dias. Eu só escrevo de manhã, Ju. Então, para escrever, eu bebo um pouquinho, embalo, depois fico trabalhando. Aí olhando paisagem, fiscalizando a natureza, essas coisas. Estão ali. Ali em Ilhabela, olhando paisagem. Você, além de fiscalizar a natureza, você está fiscalizando também a Eco 92. Pois é. Por que você acha que a Eco 92 é uma grande farsa, o Roberto? Em que sentido é uma grande farsa? É que nós anarquistas, Ju, a gente é muito objetivo, muito prático e gosta de ação direta, né? Então, a minha reflexão, a reflexão de nós anarquistas é muito simples, é o seguinte: se nós queremos evitar a destruição da natureza, é preciso que a gente destrua dentro do homem alguma coisa que o faz destruir a natureza. Então não adianta ensinar as pessoas a não destruírem rios, árvores, contaminar a atmosfera. Nós precisamos arranjar um jeito de que não se autocontamine, não se polua, através de um regime político que é vencedor no mundo, mas é terrivelmente destruidor, que é o capitalismo. Então, a Eco 92, que pretende ser um encontro mundial, né, de busca de soluções para preservar a natureza, eu acho que nós corremos o risco de aquilo virar uma grande farsa, porque eles vão discutir apenas tecnologia, técnicas científicas, sugestões para melhorar isso ou aquilo em relação ao ambiente natural. Mas eu duvido que eles tragam soluções para resolver os problemas da natureza contra o problema social, contra o problema humano. Então, eu acho que seria importante, nós que estamos preocupados com a sobrevivência do homem na Terra, que se veja o que leva o homem a destruir a natureza. E essa discussão dificilmente vai acontecer, porque a ECO está sendo montada pela ONU, que evidentemente está sendo manipulada pelos países capitalistas. Agora, não se vai discutir, e se devia discutir, a natureza do capitalismo, a natureza das ideologias políticas que têm como finalidade a exploração do homem pelo homem, que resulta em seguida na exploração do homem sobre a natureza. Eu acho que a miséria, a fome, as desigualdades sociais, as doenças, a morte, a mortalidade infantil que existem hoje no mundo é ecologia. A cólera, por exemplo. O cólera, por exemplo. Né?
Eu estou achando fantástico. De repente vai se fazer em junho o encontro da Eco 92, no Rio de Janeiro. Vai se discutir o desmatamento da Amazônia, com uma preocupação ecológica, e não se vai discutir o aparecimento da cólera no Peru, a entrada pela Amazônia, a descida da cólera a caminho do Rio de Janeiro. Deve chegar no Rio de Janeiro a cólera junto com a Eco 92. Junto com a Eco 92. Mais ou menos. Não vai ter ninguém lá falando sobre cólera. O senhor veio para a Eco ou veio com cólera? Não, eu vim com cólera. Vai ter a Eco 92 e a E-Cólera 92. Hoje eu vi nos jornais que faltam alguns dias para chegar ao Recife, não vai chegar ao Nordeste. Então, esse problema ecológico, para mim, parece muito mais sério do que estão sendo propostos para discussão lá na Eco. Por exemplo, a reserva Yanomami, eu achei uma coisa seríssima que eles fizeram. Acho que o governo realmente acertou, né, em manter aquela reserva com propriedade dos índios, que eles têm um trânsito pela Venezuela, que eles vivam como eles viveram sempre. Achei uma atitude muito corajosa, que os militares, inclusive, não queriam, né? Mas eu acharia muito mais corajosa e muito mais útil ao Brasil fazer também, não excluindo a reserva Yanomami, a reforma agrária. Porque tem um povo brasileiro, que se chama povo brasileiro, que não é uma raça de índios, mas simplesmente cidadãos brasileiros, que estão vivendo sem lugar para plantar, sem lugar para fazer sua casa, sem lugar para comer, né? Para sobreviver. E o governo não toma essa providência. Quer dizer, essa é a providência que eu acho que seria a mais importante para se levar à Eco 92. A nossa pesquisa, a nossa luta resultou na reforma agrária. Aí sim, eu acho que teria se feito algo ecologicamente muito respeitável. Sem desmerecer o que se possa fazer tecnologicamente, cientificamente. Sim, uma coisa não invalida a outra. Mas só que uma não pode ser colocada no lugar da outra. Roberto, você falou da descoberta da existência de um inconsciente futuro na cabeça das pessoas. Fala um pouco disso aí. Eu acho que essa é a coisa mais importante que eu descobri na Soma, nesses últimos 25 anos de trabalho. Não sozinho, mas com meus companheiros de pesquisa. O Freud, quando ele descobriu o inconsciente, ele revolucionou a história do pensamento humano, né? Da cultura humana. Porque ele percebeu não só que existe alguma coisa dentro de nós que nós não temos controle e pertence à nossa vida, né? Que é o inconsciente, o id, como essa coisa estaria sempre ligada a uma experiência arcaica, ancestral, né? A qual nós não temos acesso consciente, mas podemos ir tomando acesso consciente, né? Isso, quer dizer, isso o Jung desenvolve, vai além. O Jung vai além e descobre o inconsciente coletivo, que mostra que nós não só lembramos coisas escondidas em nós, que são da memória ontogenética, né, da pessoa, mas também está em nós a memória da história do homem, da espécie humana, né? Então se atribui a esse inconsciente a nossa reserva cultural, está lá toda a nossa história. Isso é uma coisa fantástica. Agora, só para complementar isso seria, o negócio do inconsciente coletivo seria um pouco a explicação para que um índio, quando vê um avião pela primeira vez, não morra de susto. Né? Exatamente. Porque aquilo, de alguma forma, aquilo já está no inconsciente coletivo, quer dizer, já não é o susto que seria se ele não tivesse, de qualquer forma, isso armazenado no seu inconsciente. Está certo isso? Certo. Agora, o que o Freud não lidou, nem o Jung, foi que existe dentro de nós um inconsciente que não tem nada a ver com o passado, porque tudo que Freud e Jung descobriram tem a ver com o aspecto arcaico, coisas já vividas, né, pela espécie ou pela pessoa. Ele não percebeu que existia também uma coisa ligada ao futuro. E uma das demonstrações mais claras da existência do inconsciente futuro, para mim, é a ecologia. E um inconsciente futuro, inclusive coletivo. Porque a ecologia surgiu justamente em pessoas. Não existe partido ecológico, não são instituições, não se criam organismos, né? A ecologia está dentro das pessoas. Agora elas começam a se organizar e entramos numa guerra ecológica, né? Mas o que eu acho lindo e prova justamente ao inconsciente futuro
é que existe dentro de nós alguma coisa que nos faz ter o desejo do futuro, a necessidade do futuro. E se a gente for depois trabalhar isso em termos pessoais, né, a gente vai ver que é exatamente o inconsciente futuro que combate o medo, a esperança, a intuição. Você acha que é por causa disso que ainda se fala tanto, é por causa desse inconsciente, desse lado do inconsciente, que se fala tanto ainda que o Brasil é o país do futuro? Eu acho que sim, porque o nosso potencial de criação é enorme, não é? Eu acho que nós temos conservado o inconsciente futuro, estamos aprisionados pelo inconsciente passado, não é? Existe alguma coisa do passado da nossa história que nos aprisiona permanentemente, um medo. Mas ao mesmo tempo eu acho que existe uma coragem no homem brasileiro extraordinária que está colocado especialmente, a meu ver, na criatividade, na espontaneidade. Para mim são as grandes pontes. Criatividade, espontaneidade, intuição e o tesão são as grandes armas que nós temos de contato permanente com o futuro. Quer dizer, essa é a pesquisa, né, que surgiu no meu trabalho, na somaterapia, nesse trabalho que nós fazemos. Agora, quando ele começou a trabalhar com isso, a gente foi descobrindo essas coisas, foi nos dando uma necessidade enorme, como anarquistas, de participarmos na luta por uma ecologia mais radical, uma ecologia que atendesse o ambiente, a sociedade e a mente humana, e a pessoa, né? O inconsciente das pessoas. Quer dizer, não adianta uma ecologia de vigilantes, de ficar tomando conta para que não façam mal à natureza. Tem que ser uma ecologia de consciência de que naturalmente nada será feito para depredar aquela natureza, é isso? Exatamente. E no cotidiano, por exemplo, o machismo, eu acho o machismo absolutamente antiecológico, porque ele destrói a relação do homem com a mulher. O pátrio poder destrói a relação pai e filho, são coisas antiecológicas, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em ecologia não apenas em ambiente, tem que pensar em sociedade, a fome, doenças, etc., né? E também nas relações humanas, especialmente no amor. O teu livro de agora, Roberto, tem alguma ligação com isso? Tem. Tem, porque aconteceu uma coisa fantástica antes de eu escrever esse livro, João. Eu lutei sempre minha vida inteira pela liberdade, e sobretudo pelo amor em liberdade. E descobri, relendo minha obra, um dia eu precisei fazer isso para fazer um trabalho, eu descobri que o autor Roberto Freire não era livre, embora eu me sentisse livre. Eu conseguia a duras penas me libertar, ser a pessoa que eu sou e que eu gosto de ser. Agora, descobri que o autor não era, o autor era basicamente um hipócrita. Como assim? Eu era uma pessoa temerosa de mostrar para o meu leitor quem realmente eu era. Puritano, num certo sentido? A palavra melhor seria puritano. Mas um puritanismo que eu odeio, porque justamente eu não sou puritano. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa muito livre, né? Especialmente no amor. E de repente eu comecei a ver que meus livros, as cenas de amor, eram exatamente iguais àquelas cenas de amor dos filmes de Hollywood. Encontro, paixão, vamos para a cama, deita na cama, corte, café da manhã, os dois tomando um cafezinho com uma cara ótima, né? Super contentes. Mas o que aconteceu entre o deitar na cama e o café da manhã na imaginação do leitor, do espectador, né? Você considera isso, chamaria isso de uma caretice, de certa forma? Eu acho uma hipocrisia, uma caretice, um puritanismo sem igual. Porque o que existe de mais bonito na vida a não ser o amor? Por que nós que somos pessoas livres, encarnar, aceitar que o amor sexual, o amor corporal, seja uma coisa que nos possa mostrar? Tem que se esconder. Quer dizer, toda essa tentativa de esconder a sexualidade, de mistificar a sexualidade, está fazendo um mal enorme às pessoas. Mas não seria talvez uma tentativa num outro sentido? Quer dizer, você falou no sentido de esconder, mas não teria também um sentido de preservar? Pois é, a ideia que existe, depois que eu fiz a experiência desse livro, que eu me abri,
e fiz amor às pampas do jeito que eu achava que tinha que fazer, do jeito que eu acho que todo mundo faz, né? Eu descobri que lendo os teóricos sobre o erotismo, eu descobri que a grande tese do erotismo é que quanto mais você esconde, quando você mostra, ele é melhor. Quanto menos você tem uma coisa, quando você vai ter, você tem a sensação de que é melhor. Então, a teoria seria essa, de que se deve esconder a sexualidade, se deve esconder o amor físico, para quando você pode tê-lo, então ele vem, né? Eu acho isso fisiologicamente absurdo. Porque em fisiologia eu sei que a função faz o órgão, e não a inibição faça a função do órgão, né? Mas no sexo o órgão é que faz a função, não é não? As duas coisas, né? Não, tem uma função que se não funcionar direito, o órgão também não atua. É. Mas então, concluindo isso, João, eu acho que essa caretice, esse medo do sexo é que possibilita a utilização do amor para outras finalidades que não seja o amor. E esse, para mim, é o grande perigo. É usar o amor como instrumento de dominação, de poder de uns sobre os outros, de instituições sobre as pessoas. No meu caso, a moral religiosa, né? Que ela atua, de uma certa forma, ajudando as instituições puritanas para conservar as pessoas virgens ou preparadas para um casamento que a gente sabe, no fim, que tem todo um interesse econômico por trás, que não apenas a pureza, a virgindade, etc. Que pode ter também. Pode ter, mas não... Deve ter. Mas não deva ser obrigatório. Não, quer dizer, não a virgindade ou a pureza, entre aspas. Mas, quer dizer, o casamento pode ser realmente um encontro entre duas pessoas sem nenhum outro interesse paralelo. Pode. E se pessoas têm vontade de chegar no casamento virgem, eu acho maravilhoso. O que precisaria é que todas as pessoas realizassem o amor da forma que elas quisessem. Que não existissem padrões. Sem imposição, nem sem padrões, sem nada, e que as pessoas iam descobrindo suas coisas. Então, ao perceber que eu não era honesto, que eu não era corajoso o suficiente para poder ser livre como escritor, como eu era na minha vida pessoal, eu fiz esse livro em que eu conto 10 histórias que eu conheci pela vida aí, eu vivi em parte, ou pessoas me contaram, ou assisti, nas quais foi possível eu mostrar todas as maneiras com que se esconde, se mente e se trai o amor. E para fazer isso, né, e como é que é possível desfazer isso, eu fiz com que as minhas histórias fossem o mais eróticas possível, ou que contivessem a quantidade e a força erótica necessárias. Cada uma contada de um jeito, de uma forma diferente, mas foi terrível, porque o puritanismo não só nos impede de fazer as coisas com liberdade em relação ao amor. O puritanismo nos torna burros, nos torna incompetentes, vazios. É o medo até da própria palavra, né? O uso das palavras certas, tal. Foi muito difícil, uma luta tremenda. Mas eu consegui, nesses 5 que estão publicados já, os 5 vão sair agora, os outros 5 saem em dezembro. Eu acho que eu consegui, para mim, ser erótico no nível que eu gosto. É o erotismo através da poesia. É o erotismo emergir da beleza. E como eu não acho possível haver beleza sem haver prazer, né, para mim, a beleza nasce do prazer, né? Você está fazendo uma coisa bela, se é um sentido estético permanente, a coisa você está fazendo uma coisa gostosa, que você está realmente vivendo o prazer naquela coisa, ela se torna estética, ela se torna bonita, né? E para que realmente essa beleza se comunique, ela precisa fundamentalmente da poesia. Estou conversando aqui com meu amigo Roberto Freire, psicanalista, escritor e anarquista. Roberto, muito obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta.